Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal. É com muita alegria que nós estamos aqui para podermos fazer novamente um vídeo sobre história. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante para toda a história do século XX, ok? Hoje nós vamos falar sobre uma ideologia que vai influenciar em vários acontecimentos, em vários fatos históricos do século XX, tá? E vai ser o ponto-chave para vários conflitos durante o século XX. E até hoje em dia está muito em voga, tá ok? Há um combate tremendo entre essa ideologia e outra, e vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Enquanto isso aí, deixa um like no canal e para ajudar a gente aqui a ficarmos mais eufóricos, a empolgarmos aí com a perspectiva de vocês estarem gostando dos vídeos e também você ajudar o canal da gente aí. Me ajuda aí, né? A gente pede o like primeiro antes de assistir o vídeo, mas é porque eu confio no meu taco. O vídeo vai ficar bom, pode ter certeza, você vai aprender muito aqui. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é, a gente tem que dominar o conceito das coisas, ok? Hoje em dia a gente tira muita coisa de trás da orelha, do eu acho, então a gente vai mudar isso, a gente tem que começar a entender o conceito das coisas, o que é fascismo, o que é tal coisa, para a gente entender como é que ela influencia, como é que ela funciona e tudo mais, tá ok? Então vamos lá, o que é o fascismo então? O fascismo é uma ideologia totalitária que se desenvolveu na Itália no período entre guerras. O que é esse período entre guerras? É o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Não diga! Digo! Que coisa! Simples, tá vendo aí? Então, e nesse período aí é um período muito conturbado, aconteceram várias coisas importantes nesse curto período aí, como a crise de 29 que a gente já tratou. Eu vou deixar aqui no card aqui para vocês poderem ver lá e matar a curiosidade, tá ok? Aconteceram a ascensão de vários regimes totalitários, como o nazismo e o fascismo que a gente está tratando aqui agora, e no Brasil, por exemplo, o governo de Getúlio Vargas, a queda da aristocracia cafeeira, e vão ter várias coisas que aconteceram no mundo aí nesse período. Foi um período de muita turbulência social, econômica e política, ok? Embate entre os comunistas, entre liberalistas, entre a extrema-direita. Então, por isso que esse curto período é muito importante, porque vai ser a peça-chave até para os conflitos mundiais que vão surgir depois disso. E o fascismo, como nós já falamos, ele surgiu na década de 1920, na Itália, e serviu de modelo para outros regimes políticos europeus. E esses regimes todos vão ter um viés totalitário. Nós vamos explicar o que é totalitarismo também, tá? Como a Alemanha, a Espanha, Portugal e também para o Brasil. O Estado Novo de Getúlio Vargas foi inspirado no modelo do fascismo italiano, ok? O Estado Novo do Getúlio Vargas foi implantado aqui em 1937. Quem idealizou e elaborou o fascismo foi o Benito Mussolini, que mais tarde nós vamos falar detalhadamente sobre quem foi essa pessoa, tá? Vamos falar sobre detalhes da vida dele, por que ele chegou ao ponto que chegou, ok? Então, como é que funciona o regime fascista? No regime fascista, a sociedade e a economia ficam sob total domínio do Estado. O Estado é total, o Estado manda em tudo, por isso que chama totalitarismo. Então,
Não tem democracia, ele não conversa com o povo, ok? Não tem três poderes para poder um fiscalizar o outro, não, tem um poder único forte, tá? E além dele usar também muita violência e repressão contra a oposição, ele praticamente esmaga a oposição. Não há oposição no regime totalitarista, tá? Você não pode falar mal do governo, senão você é inimigo dele. Ou você está no governo ou você é inimigo. Não existe oposição, tá? E os fascistas eram extremamente nacionalistas, tá, ok? Valorizavam a cultura do seu país, a música do seu país, o regionalismo, a comida, tudo dele, o país dele era melhor. Podia até não ser, mas para eles era. A minha música é melhor, a comida aqui é melhor, o clima daqui é melhor, as florestas daqui é melhor. Então o cara é extremamente nacionalista e eles eram também anticomunistas, ok? Hoje em dia está muito em voga aí o embate. O comunismo é de direita, o comunismo é de esquerda, o que está acontecendo? Fascismo é extrema direita, assim como o nazismo, tá? Então não tem o que discutir. Quem fala isso são pessoas que não estudam, não abrem um livro, tudo vem do achismo, da própria cabeça da pessoa. Se você for estudar, for analisar sociologicamente, você vai ver isso claramente, não precisa ser nenhum gênio para poder ver isso, ok? Então, eles não acreditavam também na liberdade política e econômica, então eles também não eram liberais, tá? É o Estado que manda em tudo. Eles eram contra também o liberalismo e contra a democracia. Democracia para eles não valia nada. É o Estado que sabe que o povo precisa. O povo não tem que dar opinião de nada, o povo é burro. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. O fascismo prega que o interesse da população é o interesse do Estado, tá? Apesar dele não acreditar na democracia liberal. Ué? Ok? Então, por isso ele acha que o povo não tem que se manifestar, o povo não tem que votar, o povo não tem que ter representantes eleitos, o povo não pode reclamar, o povo não pode fazer passeatas, o povo não pode dar a sua opinião, tá? Porque o Estado, para eles, já saberia o que é melhor para a população, tá? É como se fosse um paizão. Por isso que eles vão sempre tentar eleger um líder deles lá, um mito deles, que vai saber lá, vai cuidar da sua, entre aspas, família. Ele é inquestionável, você não pode discordar do líder, o líder sabe tudo, manda tudo e ele nunca erra, tá? E ele tem uma aura de divindade, por isso que ele não pode ser questionado, ok? Sempre nesses regimes vão ter o líder lá, ele meio que vai ser ungido pela divindade, então eles são sempre meio que ligados com a religião também, ok? Esses movimentos. Há no fascismo um culto à personalidade do líder, tá? Na Itália vai ser o Duce, e lá na Alemanha vai ser o Führer, ok? E assim por diante. E essa é uma das características do nazismo e do fascismo, como a gente vai ver mais adiante. Então, agora vamos lá para as características do fascismo, ou seja, seus predicados. O que ele tem? Para você ser considerado um fascista, quais são as suas características? Então vamos lá. A primeira é o totalitarismo, tá, ok? Os fascistas acreditam que a nação deve ficar sob o comando de um único líder, tá? E esse, como a gente já falou anteriormente, ele é endeusado, meio que divino, meio que um ser divino. E ele não tem limites para o poder em suas mãos, ele não pode ter limite, o Congresso não pode questioná-lo, os deputados, o Senado, ninguém pode questionar, ninguém pode colocar entradas ao seu poder, não. Não abre a boca para falar mais do meu trabalho nessa casa. Tá? As decisões tomadas por ele lá e as ordens dadas por esse líder são inquestionáveis, tá? Praticamente todos os aspectos da vida pública e privada têm que ser regulamentados pelo Estado, tá? Vários desses regimes, então a gente vai ver que vai instituir polícias secretas, tá? Aqui no Brasil, no governo do Getúlio Vargas, vai ter o DOPS, na Alemanha nazista vai ter a Gestapo e assim por diante, polícia que vai investigar a vida das pessoas.
Então o Estado é que vai comandar a educação, vai ver o que pode, o que não pode, o que está fazendo, o que tem nas televisões, o que tem nos livros. O Estado vai instituir uma censura e um controle sobre todos os aspectos da vida, econômica, social e tudo mais. Tá? Vai promover até como aconteceu na Alemanha, queima de livros que iam contra a ideologia e tudo mais. É o Estado e só a ideologia do líder fascista é que subsiste, o resto tem que ser apagado, até mesmo a arte, eles vão tentar controlar até a arte. Será que isso lembra alguma coisa a vocês? Que está acontecendo nesse momento aqui no Brasil? A segunda característica é o nacionalismo, tá ok? A valorização do que é nacional, a valorização do que é do patriótico, os patriotas de novo, tá vendo? A ideia do nacionalismo é muito enraizada no fascismo, mesmo que isso fosse feito de maneira violenta. E tudo isso tem o apoio total da população. Tá? É uma das maneiras que eles conseguiram conquistar o que vai ser a terceira característica do fascismo, que é o populismo. Tá, okay? Então eles têm que procurar uma coisa que possa unir o povo numa só bandeira. O nacionalismo dos fascistas ele é militante. Você vai ver que várias pessoas civis da sociedade vão começar a se vestir como militares e tudo mais lá. Todo cidadão do país deve participar desde a infância. Tá? As crianças vão ser educadas, meio que vai ser um soldado da pátria. Tá? São educadas em movimentos nacionais, por bem ou por mal. Você vai ser educado, você tem que ser aquilo ali. Mito! Mito! A terceira característica então do fascismo é o populismo. Como eu falei, para fazer tudo que eles fazem e fazer coisas mais absurdas possíveis, eles têm que ter sim apoio do povo. É um conceito que eu tenho muito em mente. A massa é burra, gente. A massa é burra. Tá ok? Ela é manipulável, igual massa de pão. Você molda, faz dela o que você quiser. Por isso que você tem que estudar, menino. Estuda, menino. Estuda, menino. Porque senão você vira massa de manobra. Ok? Então, para poder fortalecer o nacionalismo, que eu já falei que é um dos tópicos aí do fascismo, eles implantavam na mente da população, do cidadão, propagandas políticas enaltecendo o povo, ok? Enaltecendo o líder deles lá, meio que utilizando ele como se fosse uma grande família, enaltecendo os valores, meio que puxando o saco do povo ali, dando força, implementando medidas que vão meio que deixar o povo feliz, o pão e circo, dando o que a população, entre aspas, queria, para poder ganhar a confiança deles ali, mostrar ideias que vieram do povão. Que o político faz quando está na época da eleição, vai para o barzinho tomar café, pega a criança no colo e dá beijinho e tudo mais, mas no fundo não é nada disso que eles pensam, eles não são do povo. Okay? O que eles querem é apenas o apoio popular. Então, a maioria desses líderes fascistas vão ser carregados pelo povo, tá? Num primeiro momento. No segundo momento, todo o povo vai acabar vendo a verdade e vai abandoná-los. Faleceu. Outra característica marcante do fascismo é o anti-intelectualismo. Eu tenho um probleminha. Ué, como é que é isso? Tá? É porque, para poder implantar suas ideias na mente dos cidadãos, o que vai acontecer? O Estado meio que pregava que o povo deveria rejeitar ideias e conceitos que não fosse a deles, desse líder. Então, tudo que outra pessoa falasse que não estivesse de acordo com a ideologia fascista ou do seu líder supremo, era execrado, ok? Será que parece com alguém que vocês conhecem aí? Quem que é contra a ciência? Quem que agora está pregando aí contra a Terra redonda? É fruto do anti-intelectualismo. A gente vê que toda essa criação fascista surgiu de novo no mundo.
Outra característica do fascismo é o antiliberalismo, tá? Apesar do governo fascista ser capitalista e acreditar em valores capitalistas como propriedade privada, tá? O fascismo acredita que o Estado tem que interferir na economia. Como eu falei para vocês, o primeiro tópico é o totalitarismo. Então o Estado tem que interferir em todas as questões da vida do cidadão, inclusive na mais básica que é a economia, ok? Então o Estado tem que intervir na economia porque ele tem que controlar a economia, ele tem poder supremo, o líder supremo, é o Thanos. Eu entendi a referência. Então o que vai acontecer? Para poder impedir desequilíbrios econômicos e sociais. Então ele vai intervir fortemente na economia, o Estado ali. Praticamente é o Estado que controla tudo. Até o sindicato é o Estado que controla. Os sindicatos, as empresas e tudo mais ali. Tem taxamento de salário, tabelamento de preços e tudo mais. O livre mercado não existe também no fascismo. Ai, misericórdia! E talvez a mais marcante característica dos fascistas é o militarismo. Tá, ok? Os fascistas adoram os militares, amam o exército, a marinha, a aeronáutica. Tá, ok? Eles são apaixonados com armas de fogo, aquela coisa toda. Vocês vão ver que todos os movimentos de extrema direita, eles vão se derivar de milícias. Vocês conhecem alguma família aí? Todo movimento da extrema direita ele vai sair de uma milícia, ok? De grupos paramilitares, de pessoas civis que se vestem como militares, que usam armas, e se atribuem o uso da força e aquela coisa tudo ali, tá, ok? E dali elas vão crescer a partir dessa instituição ali vão andar uniformizados, vão ter bandeiras, hinos, aquela coisa tudo. Vocês devem ver isso muito em filmes que falam sobre o nazismo e o fascismo mesmo. Até que no Brasil teve um movimento de extrema direita lá que tinha seu próprio símbolo lá, suas próprias músicas e seu próprio uniforme, que eram os integralistas, tá? Eles usavam um uniformezinho verde clarinho assim, por isso que os comunistas aqui do Brasil chamavam eles de galinhas verdes, tá, ok? Os fascistas da Itália eram chamados de camisas negras e assim por diante, tá, ok? Meio que eles vão ter meio que um fetiche por militares. É isso mesmo? Exatamente. E toda essa fixação com o militarismo, também com arma e tudo mais, tem a ver com uma das obsessões do fascismo, que era a expansão territorial, a necessidade de conquistar novas áreas, de conquistar novos recursos através do uso da força e das armas e da guerra, tá, ok? Então todo cidadão tinha que ser um potencial soldado ali, que vai lutar em favor da sua pátria para conquistar outros recursos para promover o crescimento do seu país. Por último, e não menos importante, o fascismo também ele é anticomunista, tá, ok? Então a gente vai ver que o fascismo ele naturaliza a desigualdade, tá? Ele potencializa a diferença e nega a igualdade, ao contrário do comunismo, tá? O fascismo ele é racista, a gente pode ver isso com o nazismo, tá, ok? Ele não vai perseguir gêneros, raças menores, tá, ok? Minoritárias, a gente pode ver isso com ciganos, com judeus, homossexuais e até mesmo aquelas pessoas especiais, eles não vão aceitar aquilo, tá? E também prega também a desigualdade entre países e nações, tá? Que é totalmente ao contrário do comunismo. O comunismo básico ele prega até um país sem fronteiras, não tem fronteiras, acabou, o negócio é o povo, tá, ok? Pega um negócio mais igualitário. E o fascismo não prega isso, ele já pega que um país é superior ao outro, que uma raça é superior ao outro, que pessoas são superiores a outras, não existe essa coisa da igualdade, tá? Então também há
uma pregação da desigualdade entre classes sociais, uma classe social superior a outra, simplesmente porque ela, entre aspas, conquistou aquilo, aquilo é dela, ela nasceu com aquilo. Então sempre vai ter que ter alguém para sustentar uma classe superior a outra, ok? E no próprio livro lá que o Hitler escreveu lá em 1923, quando ele estava preso, ele escreveu Mein Kampf, que é a minha luta. E ele já dizia lá que o marxismo é o inimigo do povo alemão. Tá? Já citava isso, está escrito lá isso lá. Então, pessoas que falam que o nazismo é de direita, que é de esquerda, aquela coisa, isso tudo é um debate inventado, isso não existe. Qualquer pessoa que estudou, estudiosos, historiadores alemães mesmo, falam que isso é um absurdo. Na própria Alemanha as pessoas nem consideram essa questão nazismo de direita ou esquerda. Isso é coisa inventada, chafurdada. A pessoa criou esse imbróglio aí para poder criar confusão nas coisas. É porque o Hitler virou como se fosse o bode expiatório de toda maldade está concentrada no Hitler. Então eles tentam identificar a coisa mais maldosa com a ideologia contrária deles, ok? Isso foi inventada, isso é um fake news. Muita piada! Essas tendências aí de mostrar o nazismo e o fascismo como ideologia de esquerda, ela não pode ser tomada nem como revisionista. O revisionismo é bom, vamos ver se está certo mesmo, vamos revisar isso aqui. Só que isso não é um revisionismo, isso é sim um negacionismo, que a gente mostrou no começo, negacionismo intelectual, que deriva de uma profunda ignorância, da falta de estudo, da falta de observação, tá ok? Ou de uma grande má-fé. Você tenta negar para produzir outra coisa, criar outra coisa na sua cabeça, vamos produzir outra coisa. E o próprio Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, já dizia: uma mentira repetida 100 vezes se torna uma verdade. Então muitas vezes essas pessoas que tentam inventar essas histórias por aí, elas estão agindo de má fé, tentando produzir uma coisa que não existe, tentando manipular as massas. Vagabundo! Ah, mas o partido nazista alemão chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E daí? A Coreia do Norte chama República Democrática da Coreia. E nem por isso lá tem democracia. Ok? Hitler simplesmente usou esse nome do partido para poder o quê? Atrair os trabalhadores para dentro do seu partido. Tá? O nazismo trabalha com corporações, ele controla os trabalhadores para não ter greve, para não ter passeatas, para não ter protestos, porque eles precisam de trabalhadores para produzir o país, crescer o país, precisa de pessoas para poder trabalhar nas fábricas, construir os tanques, construir metralhadora, construir tudo, construir carro. Os empresários precisam disso também, então ele sabia disso, então ele tenta atrair as pessoas para dentro do partido dele usando esse artifício de colocar o nome do partido como socialista e trabalhador, porque ele sabe que a base da sociedade é os trabalhadores. Sem os trabalhadores nada se faz. Por isso que eu até mudei de camisa, era rosa, ficou vermelho. Vermelho, a cor dos comunas. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui por esse vídeo. Acho que a gente já discutiu bastante sobre as características e como é que surgiu o fascismo e suas consequências. E para o vídeo não poder ficar muito grande, né, eu ia falar sobre Mussolini também, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, que a gente vai fazer tipo meio que uma biografia mesclada com o fascismo do Mussolini, como ele se tornou Mussolini, como que ele montou a ideologia fascista. Vai ser o nosso próximo vídeo. Beleza, aí sim, mano. Então fiquem na guarda aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Espero ter sido útil e esclarecedor para você. E peço que você deixe o nosso like e nos siga aí no canal. Se puder, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook ou para as pessoas que estiverem interessadas também. Ok? Desde já eu agradeço. Estamos juntos e até a próxima. Conto com vocês. Obrigadão.